Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, como é bom estar com vocês em mais este momento, meditando na palavra de Deus e agradecer este mesmo Deus que nos deu o dom da vida e podermos estarmos aqui para louvar e continuar engrandecendo o seu maravilhoso nome. Antes de iniciarmos o nosso momento devocional com a leitura bíblica, uma breve conversa e hinos e orações, vamos invocar a presença do nosso querido Deus. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Muito bem, quero convidar você para cantar um hino e, pelo que eu soube de algumas pessoas da nossa congregação, eles não conhecem, mas é o hino 75 do Celebrai, tá? 75 do Celebrai, tá? E este hino que nós vamos cantar agora, e de repente muitos não conhecem, vão conhecê-lo agora, então podem praticar depois para que amanhã no culto, aqueles que puderem ir, possam então cantar também, que nós vamos cantar este hino no culto de amanhã. Então este hino, volte os seus olhos para Deus. Seus olhos para Deus, contemple, pois, o rosto seu, e as coisas da terra vão desaparecer sob a luz de sua glória e poder. Jesus, seu olhar, que o caminho Ele vai lhe mostrar, a verdade de Deus será sua também, e terá vida eterna no além. Espírito Santo de Deus, mantém os seus olhos nos meus, quando a tribulação meu olhar ofuscar, se comigo, ó, vem me livrar. Muito bem, ao final deste momento nós cantamos novamente para praticarmos um pouquinho melhor. Vamos então para o texto bíblico, conforme a carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 19 ao versículo 25. Carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 19 ao versículo 25, onde assim lemos: Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Pois se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas se vocês sofrerem por terem feito o bem e suportarem esse sofrimento com paciência,
Deus os abençoará por causa disso, pois foi para isso que ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levou os nossos pecados no nosso corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos sofrimentos dele, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Bem, vamos começar então por este último versículo, onde Jesus nos compara como ovelhas e as ovelhas elas foram colocadas nos seus caminhos, ou no seu caminho, pois as ovelhas estavam perdidas. Jesus aqui faz uma comparação conosco, porque nós também estávamos perdidos. Nós não estávamos no caminho de Deus, porque, conforme o Antigo Testamento, nós estávamos seguindo e observando a lei de uma maneira em que nós pudéssemos fazer um agrado a Deus e assim, por meio da lei, ser salvos. Mas em Jesus, esta lei, Jesus cumpriu por nós. E por isso, através deste cumprimento da sua morte e ressurreição, Jesus nos colocou no caminho certo. Jesus nos tirou da perdição e agora nos colocou na luz, no caminho em que nós precisamos caminhar, né? Porque foi Jesus quem, desde o início, com a sua vinda, começou a cuidar da nossa vida espiritual. Não que Deus já não o fizesse. Deus fez de maneiras diferentes e Jesus também fez por outras maneiras, por outros meios, este cuidado espiritual. E a própria palavra de Deus é justamente este cuidado espiritual que aqui o apóstolo Pedro ele quer novamente nos relembrar, né? Que Jesus cuida do nosso caminho espiritual. E por isso este caminho espiritual precisa tomar um rumo. E este rumo é fazer o bem ou fazer o mal, como diz no versículo. Será que quando nós fazemos o bem, e muitas vezes esse bem nos traz um sofrimento, como nós estamos nos portando diante disso? Se a gente ajuda alguém e mesmo assim essa pessoa critica, fala mal ou cria uma situação para nós, para nos envergonhar, como é que nós agimos? Nós suportamos isso com paciência para demonstrar o nosso lado cristão, o nosso amor para com o próximo, ou nós agimos isso com o mal? E aí vem a pergunta lá no versículo 20, né? Pois, se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Né? Então, se a gente age com o mal, e aí esse mal vai voltar muito mais forte ou pior, então aonde que está a nossa paciência para suportar isso? Já que fomos nós mesmos que criamos este próprio mal. Então, como que nós nos portamos diante das situações em que nós criamos o bem ou nós criamos o mal? É claro que a palavra de Deus vai nos incentivar para suportar a paciência justamente quando nós fazemos o bem. E a palavra de Deus nos motiva para sempre fazermos o bem, independente se isso volta de uma maneira boa ou de uma maneira ruim. Até porque o texto diz que Cristo é o exemplo. Olhem o exemplo de Cristo. Cristo carregou nas suas costas todo o mal que nós fizemos para ele. E este mal foi revertido num benefício que é a nossa salvação.
e através da fé nós somos fortalecidos e vivemos felizes porque nós ganhamos este maravilhoso presente. Então, diante do nosso dia a dia, da nossa convivência com outras pessoas, até mesmo dentro do nosso contexto familiar, nós precisamos observar isso ou nos perguntar: o que Jesus será que faria? Quais seriam os passos que Jesus tomaria para fazer o bem, mesmo recebendo o mal, ou que isto ou as consequências possam me fazer tranquilos e pacientes e saber como lidar com esta situação. Então, o apóstolo Pedro diz: olhem para Cristo. Cristo é o exemplo. Sigamos os passos de Jesus, que ele foi uma pessoa, claro, perfeita, sem pecado, sem mentira, algo que nós não somos, mas ele deixou passos, deixou ensinamentos que é possível o ser humano seguir e realizar, né? Justamente como Jesus tratou as pessoas, como Jesus foi paciente com as pessoas, principalmente com a liderança religiosa que seguia Jesus, os fariseus, os saduceus e assim por diante. E Jesus sempre buscou ensinar, sempre procurou fazer o bem, mesmo aqueles que estavam perseguindo ele. E se nós olharmos para a cruz, mesmo Jesus sendo condenado pelo povo, por Pilatos e assim por diante, na sua morte e ressurreição, Jesus fez um bem até para essas pessoas. Porque Jesus acreditava que se em algum momento da vida eles se arrependessem, eles também tivessem a oportunidade de viver uma vida eterna com Jesus. Este olhar que precisa ser colocado para a face do Pai, ou seja, olhar para o alto, né? E esse olhar para o alto é sempre pedir a Deus: Senhor, nos mostra qual é o caminho, porque nós somos ovelhas, e ovelhas, quando nós baixamos a cabeça, como nós falamos esta semana, nós perdemos o rumo. Nós olhamos para o nosso umbigo e fazemos as nossas coisas. E normalmente o ser humano tem o costume de pagar o mal com o mal. Não tem o costume de receber o mal, pagar com o bem, mas ele quer pagar com a mesma moeda, ele quer dar o troco, né? E aí então precisamos, segundo os conselhos de Pedro, olhar para os exemplos de Jesus. E também, não só quando nós recebemos, mas quando nós também temos alguns outros sofrimentos que nós passamos, né? Então, tem várias outras intempéries, tempestades na nossa vida que nos causam dor, que nos causam choro e sofrimento, e aí podemos também nos colocar e nos perguntar: o que será que Jesus faria, ou quais são os passos que Jesus tomaria diante disso? Bem, aí então cabe a nós, como ovelhas, buscar o caminho. O caminho é a palavra de Deus, a oração, a comunhão e assim por diante. Os caminhos, usar os caminhos que Deus deixou para cada um de nós. Então, irmãos e irmãs, este é o texto de 1 Pedro, na qual nós queríamos conversar um pouquinho, né? Cristo, então, é o exemplo para nós que sofremos, e Cristo é o caminho, é o guia para o caminho e como nós podemos, então, nos portar diante dos momentos em que passamos, em fazer o bem ou fazer o mal. A escolha está aí, a escolha é nossa. A palavra de Deus, como já foi dito, orienta a fazer o bem, né? Então, cabe a nós então fazermos a nossa escolha. Então, que Deus possa nos abençoar hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Convido a cada um de vocês para que possamos fazer a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito bem, vamos novamente cantar aquele hino para então podermos encerrar o nosso momento. O hino 75 do Inário Celebrai, né? Volte os seus olhos para Deus. Seus olhos para Deus, contemple, pois, o rosto seu, e as coisas da terra vão desaparecer sobre a luz de sua glória e poder. Jesus, seu olhar, o caminho Ele vai lhe mostrar, a verdade de Deus será sua também, será a vida eterna no além. Espírito Santo de Deus, mantenha os seus olhos nos meus, quando a tribulação meu olhar ofuscar, se comigo, ó, vem me livrar. Muito bem, Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês possam ter uma noite abençoada nesta sexta-feira, neste feriado, dia 1º de maio, Deus abençoando o nosso trabalho, e assim então possamos dar graças a Deus para podermos nos encontrar amanhã em nosso culto às 19h30. Não se esqueça de fazer a sua inscrição, falar com o pastor ou falar com o presidente, o Cleverson, para que possa dar o seu nome, para que possamos ter o controle das pessoas que possam ir ao nosso culto amanhã. Então fiquem na paz de Cristo Jesus, hoje e para todo sempre. Amém.